Meus amigos, um grande abraço para todos vocês desde a Venezuela do Sul. Está se falando muito sobre a anistia. Vamos fazer aqui algumas reflexões. A quantas, de fato, andam a temperatura deste projeto de lei de anistia no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal. Quem e como e a que, vamos dizer assim, o que move cada um dessas figuras que estão aí mais em evidência na mídia e também no Congresso Nacional e na política nacional. A quantas andam as intenções, pelo que é sabido até agora, ou as subintenções dessas figuras. Vamos analisar tudo nesse vídeo, mas de logo quero agradecer você aqui pela companhia. Você está no canal Dr. Couto de Novaes. Não deixe de se inscrever também lá no canal Café com Mortadela. Meus amigos, o Tarcísio de Freitas e o Ciro Nogueira estão capitaneando uma cilada, um verdadeiro golpe contra Bolsonaro por meio desse projeto de anistia. Está havendo uma movimentação espúria do Tarcísio de Freitas, do seu partido PR, o Republicanos, né, o partido do Edir Macedo, que é o meu partido do presidente da Câmara, Hugo Mobilete, e o PP, que finge que está desembarcando do governo Lula, com o seu presidente Ciro Nogueira. Ciro Nogueira quer ser vice-presidente na chapa com o Tarcísio, candidato a presidente. E estão incomodando, inoportunando, coagindo o Bolsonaro a um acordo caracu. Querem que o Bolsonaro indique o Tarcísio antes da tramitação do projeto de lei de anistia. E vejam que o Tarcísio e uma certa ala do PL, aquela ala que o PL também é centrão. Tirando os deputados que o Bolsonaro levou, o resto é o centrão. O PL Raiz é centrão. O Valdemar é centrão. Eles não querem o Bolsonaro. O jogo é afastar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro do jogo. Olhem a cilada. Estão coagindo um homem doente, a sua família que está refém também junto com ele naquela casa, a que Bolsonaro indique antecipadamente, e agora, inclusive, aí, durante o julgamento, indique o Tarcísio candidato a presidente dele e da direita, imagine, para que possa aprovar uma anistia, mas sem o Bolsonaro. Qual é a promessa e as cláusulas do acordo caracu? Bolsonaro seria beneficiado se Tarcísio ganhar a eleição. Aí o Tarcísio daria um indulto, que obviamente seria derrubado por quem manda no Brasil, que é a Suprema Corte. Vergonhosamente, quem manda no Brasil é a Suprema Corte. É isto que está acontecendo. Agora, há uma ala do PL que verdadeiramente quer uma anistia ampla, geral e restrita. Há uma ala da oposição que também trabalha por isso. Aliás, o líder Sóstenes Cavalcante, deputado Sóstenes Cavalcante, está dizendo: o acordo, o texto de anistia proposto pelo traidor Davi Gordolumbre é uma piada, não há de se aceitar. O Gordolumbre propõe, mas ele pelo menos escancara, ele propõe uma anistia sem o Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro o apoiou para a presidência do Senado. Errou duas vezes, né? Apoiou na primeira vez, o Davi o traiu. Apoiou agora na segunda vez, na segunda presidência do Davi Gordolumbre, o traiu novamente. Bom, mas o Gordolumbre pelo menos expressa a sua maldade. O Tarcísio deseja o mesmo que o Gordolumbre, o Ciro Nogueira também deseja o mesmo, ou seja, uma anistia sem Bolsonaro, mas eles ficam na traição. Aliás, o Tarcísio, veja como esse sujeito é perigoso. Ele está movimentando e dando as caras nesse momento, aproveitando que o Bolsonaro está isolado, isso tudo teve método, está aproveitando esse momento. O Tarcísio está organizando até o 7 de setembro, imagine. Imagine. Vamos então, a partir de agora, pelos próximos poucos minutos que restam nesse vídeo, entender o que de fato aqueles que querem uma anistia
ampla, geral e restrita, e com Bolsonaro, entre aspas, perdoado, porque ele não fez nada, perdoado, e elegível para poder disputar. Tem gente defendendo isso claramente e verdadeiramente. E o outro jogo pesado do outro lado. E no final do vídeo, vamos repercutir com vocês recados que a mídia está dizendo que o STF está mandando diretamente para o Congresso Nacional. Se vocês fizerem anistia, nós vamos acabar com as emendas, com o dinheiro de vocês. Gente, isto é um nome pesado até, essas coisas, se forem verdade. É um troço complicado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Querem ver? Querem ver? Vamos começar por aqui. Matéria do Poder 360, Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, rejeita anistia sem Bolsonaro e articula por Alcolumbre. Vamos entender isso. O líder do PL na Câmara disse que a atribuição do presidente do Senado é pautar a proposta, não discutir o texto. Pois é, mas o Alcolumbre é um homem pago, né? O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse nessa quinta-feira, dia 4 de setembro, não ser a favor de um texto alternativo à proposta de anistia encabeçada aí pelo PL, né, pelo menos em tese. Esse texto do Gordolumbre deixa o Bolsonaro fora da anistia. A declaração se deu depois de o presidente do Senado, Davi Gordolumbre, articular com aliados uma versão da proposta sem o ex-presidente Bolsonaro. O objetivo é evitar que haja resistência do Supremo. Olha como o Gordolumbre é bom. Vamos deixar o Bolsonaro fora para não haver resistência do Supremo. Eles não são imperadores. Quem proclamou aí o Supremo 11 imperadores? Para que não esbarre em alguma cláusula de inconstitucionalidade. Gente, como assim cláusula de inconstitucionalidade? É competência exclusiva do Congresso Nacional fazer anistia? O presidente do Senado, diz aqui o Sóstenes Cavalcante, o presidente do Senado, a atribuição dele é pautar, não vai ficar discutindo o texto. Quando votarmos na Câmara, o texto irá para lá, para o Senado. É papel de todo o Senado, não só da figura do presidente do Senado, discutir se vai manter o texto da Câmara, se vai ter alterações, se tiver alterações, voltar para a casa originária, que era a Câmara, e tal. Sóstenes defendeu que o projeto conceda anistia para todos os envolvidos na suposta tentativa de golpe, não só dos condenados dia 8. A oposição articula para que o texto seja votado na Câmara depois do julgamento de Bolsonaro. A sentença será anunciada na próxima semana, que nós todos sabemos qual vai ser. A proposta já tem apoio do PL, do PP, do União Brasil e do Republicano. Juntas, as siglas somam já só aí 242 deputados, mas dizem que tem muito mais. O próprio Lula, ou quem está fazendo às vezes dele, que a gente nunca sabe se ele é o Lula, se ele está aí. Muito bem. Disse o Lula, arrisco de ser aprovada. O Lindbergh Farinha diz, olha, isso aí é um golpe parlamentar, o STF vai revogar. Como assim, gente? Isso é um escândalo. Isto é um escândalo, não é? Muito bem, vamos seguir aqui. A anistia, essa matéria agora é do portal Metrópolis. Projetos de lei da oposição, da anistia, tem perdão a Bolsonaro e salvação a Eduardo. Acho interessante, né? Salvação, perdão, né? O projeto ainda prevê o perdão a pessoas que tenham prestado, aspas, apoio administrativo, logístico ou financeiro ao cometimento dos crimes. Quais crimes? A fantasia? Um dos projetos sobre anistia discutidos no Congresso Nacional não só inclui o perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro em caso de ser condenado pelo golpe de Estado nas próximas semanas, como também perdoam o ex-chefe do Executivo pelos casos que o deixaram inelegível, tornaria Bolsonaro elegível de novo. O parecer que circula entre líderes partidários e ao qual o Metrópole teve acesso concede perdão por manifestações desde março de 2019 em casos de lá vai. Bolsonaro foi tornado lá vai. Pois é. Vamos ver o que temos mais aqui. Também texto da CNN, né? Aqui Brasil. Texto da oposição garante Bolsonaro elegível e anistia para qualquer coisa a partir de 2019. Pois é. Aí nós temos isso aí. Ok? Beleza.
as pessoas querendo, então, parte trabalhando para que Bolsonaro também seja, enfim, esteja no jogo, para que esses efeitos dessa sentença não peguem, contra Bolsonaro, que não toquem isso contra Bolsonaro ou qualquer pessoa, e Bolsonaro esteja novamente ao jogo elegível. Novamente ao jogo elegível. Bom, agora olha que interessante. Abra os ouvidos, porque eu fico falando e muitos não, graças a Deus, cada vez menos estúpidos, que ainda não enxergaram o que está acontecendo, vêm aqui e dizem: olha, você está enganado, Tarcísio é uma pessoa maravilhosa. Né? Tá, né? Olha aqui, olha. Revista Veja. Tarcísio e Hugo Mobiletti defendem texto, prestem atenção, Tarcísio e Mota defendem texto do PL da anistia mais moderado. O que é moderado? Bolsonaro fora. Bolsonaro continua com as condenações que vai sofrer, penais, criminais, e também fora do jogo, vai continuar inelegível. Para quê? Para Tarcísio ser presidente, porque se o texto não for moderado, Tarcísio não pode ser candidato a presidente, é o presidente permitido pela Suprema Toga. Na minha terra, isso se diz comportamento descarado, de gente descarada. Não sei na terra de vocês. Encontro o governador de São Paulo e presidente da Câmara avaliaram que chegou o momento da proposta ser superada pelo Congresso, né? Mas é a anistia light para deixar Bolsonaro e a democracia fora do jogo, que é o povo, mais de 50%, quer Bolsonaro de volta em 2027 e disputando uma eleição realmente justa em 2026. Vocês viram? Instituto Genial Quest, que não é de direita, por óbvio, muito ao contrário, apontou nas últimas horas que 64% da população é contra este julgamento que está acontecendo aí contra Bolsonaro. Apenas 19% aprova esse julgamento contra Bolsonaro. Então é isso. O Tarcísio está dizendo na revista Veja e o Mota querem uma anistia moderada. Leia-se sem Bolsonaro, beneficiado pela anistia. Isso é um descaramento, rapaz. Isso tem que ser dito, viu? Aí tem mais. Pensa que não pode piorar? Pode piorar. Ala do Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro, o PL, ala do PL defende Jair Bolsonaro fora da anistia. Tá na CNN Brasil. Ah, doutor, CNN, veja, que fontes são essas? Meu amigo, é por detrás dessas coisas que a verdade está também, viu? Não pense que porque está na CNN, na coisa, que é complô contra a direita, não. Isso aqui, para de ser burro, cara. A ala do PL defende Jair Bolsonaro fora da anistia. A apuração da analista de política Juliana Lopes, da CNN Arena, revela... Uma arena me lembra coisas, né, bicho? Revela que grupo dentro do partido, ou seja, do PL, do próprio partido do Bolsonaro, acredita que a não inclusão de Bolsonaro em eventual anistia pode facilitar a aprovação do projeto. Gente, deixem de ser burro! Vocês são um Congresso Nacional, deixem de ser fajutos, vendilhões, sacripantas. Vocês são um Congresso Nacional, vocês podem praticamente tudo. Vocês são aqueles que têm o voto e receberam o voto do povo. Aqueles outros, como diria o Moraes, não tiveram voto. Hoje, eu ouvi de um jurista, em um programa, que não me lembro mais onde eu ouvi isso, enquanto eu almoçava, dizendo o seguinte, foi lá no Cláudio Dantas, não me lembro o nome do colega agora, mas muito preparado, ele dizendo o seguinte: se aprovada a anistia, Lula não sancionar, Congresso Nacional derruba esse veto. Se Lula vetar, derruba o veto. Pode fazer, pode. Se depois derrubado o veto, o STF revogar a anistia, Congresso Nacional pode, deve, é poder, dever,
fazer uma legislação, uma nova lei para revogar a decisão do STF e, por meio de nova lei, novamente restabelecer a anistia. E por que pode fazer? Porque se o judiciário está incapaz, a alta corte, de praticar autocontenção dos seus exorbitantes, o poder legislativo, que tem por função primeira legislar, pode fazer uma lei para então conter, nos freios e contrapesos, as exorbitâncias e as excrescências daquele poder que está se excedendo. Não é verdade? Isso é tão óbvio. Mas a nossa geração é tão parcamente preparada, inclusive moralmente, tecnicamente também, que parece que ninguém enxerga essas coisas. Então, isso é coisa de... Olha, vamos dizer, a ala do próprio partido do Bolsonaro, este Tarcísio também, não é do partido Bolsonaro, mas é o tal do Mota e tal, e o Valdemar da Costa Neto, que fica mentindo. Gente, vamos fazer uma anistia moderada sem o Bolsonaro, porque só assim o STF vai deixar passar. O STF é uma ova. O Congresso Nacional tem que fazer passar, não está pedindo favor a ninguém, não. Agora, por que é que ficam usando esse discurso? Porque o Centrão e as togas que querem produzir a direita permitida não querem o Bolsonaro no jogo, não nos quer. Isso que eles estão fazendo não é contra o Bolsonaro, não. É contra nós, a maioria do povo, que não queremos o prato feito, o candidato deles. Nós queremos uma direita verdadeira, que agora possa voltar ao poder, tendo aprendido com os erros horríveis que cometeu, com as ingenuidades horríveis que deixou ser, pelas quais foi acometida quando esteve no poder. Então é isto. Então vamos parar com essa coisa. Aliás, também eu quero terminar aqui para ver como a direita está forte, a verdadeira direita. Engraçado. Um desses portais comprados dizendo: olha, o Carlos Bolsonaro está indo se humilhar junto a membros do PL, a cúpula do PL e a governadores para que ele possa, então, ter espaço em 2026. Uma ova. Olha aqui o Pleno.news. Carlos Bolsonaro aparece à frente em pesquisas para o Senado em Santa Catarina. Em primeiro lugar, o Carlos, levantamento divulgado nessa quinta-feira, 4 de setembro, o Carlos liderando. Lembremos que nessas eleições gerais há 2 vagas para o Senado em cada unidade federativa, estados e Distrito Federal, há 2 vagas. Portanto, Santa Catarina, obviamente, tem 2 vagas, o Carlos está em primeiro e a Zanata está em segundo lugar. Realmente me falha a memória agora. Vamos ver aqui se o Espírito de Amami deve buscar reeleição agora ou se o Espírito de Amami ainda tem mais 4 anos, dado que o mandato de senador tem 8 anos. A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, mostra Carlos Bolsonaro à frente em uma possível disputa para o Senado Federal pelo estado de Santa Catarina. O nome dele foi testado em 3 de um total de 4 simulações e aparece como vencedor em boa vantagem. Em todos os cenários, ele aparece como primeiro com boa vantagem. Essa é uma demonstração do poder de transferência de voto que o Bolsonaro tem e como, de fato, a direita realmente está... O povo está em sintonia com o projeto dos valores da direita. É importante que nós tenhamos um senador como o Carlos. É muito importante. A pesquisa foi realizada entre os dias... Então, parabéns a vocês, Santa Catarina. Quem é de Santa Catarina aí? A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 3 de setembro, divulgada no dia 4 de setembro. Que é mais o índice de confiança de 95%. E vamos ver os números aqui parciais da pesquisa. No primeiro cenário testado sem o nome de Carlos Bolsonaro, a liderança fica com Carolina de Tone. Carolina de Tone, não é Zanata não, perdão. Com Carolina de Tone,
Carolina de Tony. No primeiro cenário, sem Carlos, Carolina de Tony fica à frente com 36% dos votos, Esperidião Amin e Adriano Silva ficam com 27% e 22% do voto, respectivamente. Em seguida aparece Júlia Zanata e Décio Lima. Eu acho que a Júlia devia disputar a reeleição como deputada. Provavelmente será isso que ocorrerá. Há tempo, ela é muito jovem, né? Agora, segundo cenário. Todos agora, o segundo, terceiro e quarto cenário, todos com Carlos. Segundo cenário, Carlos Bolsonaro com 44%, Carolina de Tony 33%. Então, segundo cenário, Carlos Bolsonaro com 44%, Carolina de Tony 33%, Esperidião Amin 21%. Terceiro cenário, Carlos com 45%, Carolina permanece em segundo com 33%. Quarto cenário, Carlos com 45%, Carolina com 33%, Esperidião Amin com 21%. Então você vê, são 3 bons nomes, pena que só há 2 vagas. 3 bons nomes, o Carlos, a Carolina de Tony e o Esperidião Amin. Lembrando que Carlos e a Carolina de Tony pelo PL e o Esperidião Amin pelo PP. Olha que... Não sei, o Esperidião Amin tem força lá em Santa Catarina. Digam aí para mim, me digam aí. Vocês acham que a Carolina leva essa aí junto com o Carlos ou o Esperidião Amin acaba se aproximando aí e virando para cima da Carolina? Vamos ver. Então essa é uma boa notícia. O Esperidião Amin, apesar que o PP se diz que é de direita, mas é centrão. Mas o Esperidião Amin é um bom deputado. Então de parabéns, um abraço a todos os amigos aí de Santa Catarina. Inscrevam-se. Confira a sua inscrição, reescreva se necessário. Os comentários são muito bem-vindos, os bons comentários, né? Continue compartilhando. É hora de você se tornar membro desse canal. Vá lá, torne-se membro desse canal. Ajude o canal a seguir em frente. Vá até a aba Seja Membro. Aqueles que gostaram da nossa linda camiseta de protesto aqui do Café com Mortadela, também a camiseta de protesto da Venezuela do Sul, muito bonita a camiseta, não é? E também aqui a nossa linda caneca do Café com Mortadela. Tomar um cafezinho com o Francisco. Pode ir aqui no primeiro comentário fixado, há um link, você clica e vai lá para a loja virtual do parceiro. Os membros, portanto, importante você ir lá na aba Seja Membro, se tornar membro, terão um desconto de 30% se o pagamento for no Pix e 20% se for no cartão de crédito. Entrando na loja virtual, procure lá a aba onde tem o número de WhatsApp e busque informações com o nosso amigo Glauco.